Tu conhece um filme chamado A Longa Marcha, Caminhe ou Morra? Esse filme desse ano, 2025, dirigido por Francis Lawrence, ele é baseado no livro distópico do Stephen King, né, que recebe o mesmo título. E o filme ele conta a história de uns Estados Unidos pós-guerra, né, acabado aí pela recessão, com um tempo muito sombrio, né, um regime muito autoritário. É super coincidência, né, com o que está passando agora. E todos os anos, né, eles organizam aí uma marcha chamada a Longa Marcha, né, que ela promove aí uma caminhada aí com um grupo grande de jovens, né, de todos os lugares e tudo mais, para que eles possam aí, né, demonstrar que como se fosse a juventude ainda tivesse esperança, né, de que esse tempo sombrio vai passar, né. E quem chega ao final, né, uma caminhada que pode aí durar longos dias, né, já que só pode ser um vencedor, né, no final. Mesmo que eles andem aí por dias e desafios, eles precisam chegar no final somente com um vencedor. E essas pessoas elas têm que seguir algumas regras, né, como por exemplo os 3 toques, que são 3 alertas que você recebe caso você faça qualquer coisa, como cair ou passar mal, ou seja lá o que for, né? Você recebe 3 alertas. No terceiro, você recebe um tiro e morre. Você não pode sair das laterais, né, da pista. E também você precisa caminhar dentro de um determinado limite, né, de pique, né? Você tem que ter um certo pique para poder caminhar, porque se você desandar um pouco, você também morre, né? No final, quem ganha, ganha um prêmio muito bom em dinheiro e também tem a sorte de poder realizar um grande desejo, né? Que queira, né? Então, o filme ele fala sobre um grupo de jovens, né? Que decide entrar aí nessa marcha, né? Para cada um com um objetivo, né? Cada um com uma vontade, para tentar aí ver se realizam aí seus sonhos de qualquer maneira. E o filme, né, ele no filme, né, a gente vê aí o personagem do Major. O Major ele representa a ordem e o governo, né? E tudo é mostrado ao vivo para os estadunidenses, né, através da TV. E no filme quem faz o papel do Major, né, é o Mark Hamill. E o Mark ele deu uma entrevista contando que o Mark Hamill, né, esqueci de dizer para quem não conhece, ele fez aí o Luke Skywalker, né, no Star Wars. E o Mark ele deu uma entrevista falando que ele não viu grande diferença entre o livro e o filme, né? Por mais que a imprensa ela mostre, né, algumas diferenças, né, queira falar que teve algumas diferenças bem assim, né, grandes, ele disse que não viu essas diferenças, né, e que ele gostou bastante. Mas a realidade é que no livro, né, existe sim algumas coisas que foram modificadas no filme, né, como eu acho que existe em toda a adaptação, né, nunca termina saindo ali daquele jeito. E no livro, por exemplo, o personagem do Ray, né, ele acaba entrando na marcha porque ele sofre uma pressão social, ele quer ganhar também, né, tem vários objetivos. Já no filme a gente vê um Ray super ressentido, né, e ele entra na marcha ali para se vingar do Major, né, no personagem do Major, por algo que ele fez com o pai dele no passado. E no livro também, né, tem um final que o Ray ele acaba aí continuando a caminhar, né, mesmo depois que ele ganha e tudo mais. Já no filme, né, eles modificaram o final, né, eles utilizaram uma outra coisa que aí vocês vão saber se vocês forem assistir, né? E aí cada um tira a sua conclusão, até porque, né, é algo assim bem aberto. E o filme, né, o Mark, né, ele também, na entrevista que ele falou, né, que ele não via essas grandes diferenças entre o livro e o filme, ele disse que gostou muito, né, que o Stephen King ele já tinha se decepcionado com outras produções, né, baseadas nas obras dele, mas que nesse ele participou ativamente, né, do tempo todo, desde o comecinho, e ele também falou que ele ficou muito surpreso
por saber que o Stephen escolheu ele pessoalmente, né, a dedo, né, para fazer o papel do Major. Ele disse que isso já tinha sido até solto, assim, né, há algum tempo, quando eles se encontraram no Festival de Toronto, que foi quando eles sentaram lado a lado, eles acabaram se conhecendo. E ele disse que em um determinado momento o Stephen olhou para ele e falou Major. E aí ele disse que não entendeu na época, né, mas aí depois ficou bem claro, né. Naquela época ali ele já tinha em mente que o Mark ia ser o Major, né? Ia fazer o personagem do Major. E no filme, né, a gente acaba entendendo aí, né, que tudo se baseia para mostrar uma sociedade que vive do espetáculo da violência, né? Porque realmente dá lucro. E do autoritarismo, né, que dita aí a sociedade através do sofrimento alheio, da ganância, do poder, né? A gente presencia aí jovens que vão tentar aí lutar contra o fascismo, né? A gente até vê no filme, né, eles várias vezes se revoltando contra o próprio governo, xingando, né, no meio da marcha, né, realizando diversos pensamentos, né? Eles entram aí em vários pensamentos, né? Eles começam a conversar, a questionar tudo aquilo, né? Para que daquilo, o porquê, né? Eles conversam sobre os seus propósitos de vida e tudo mais. No filme a gente conhece o Ray, né, que ele acaba sendo deixado lá nessa marcha. A mãe não quer muito ali que ele vá, né, preferia que ele voltasse para casa com ela, né, mas ele vai porque ele tem uma missão que é no final se vingar do Major, né, por algo que ele fez, né, no passado. E quando ele entra para essa corrida, né, ele fica muito amigo do Peter, que é um cara que já tem os outros propósitos, né? Ele teve uma vida assim muito sofrida e tudo mais. Então ele quer ganhar para tentar aí mudar, né, tanto a vida dele como de outras pessoas que passaram pelo mesmo. E lá eles conhecem outros jovens, né, da idade deles e tudo mais. Tem até um que mente a idade para tentar poder, né, permanecer na corrida. Cada um com seu propósito, cada um com sua personalidade. E eles vão seguindo aí, né, por dias a fio aí, sempre sobre a mira, né, de policiais que fazem a escolta deles, né. No começo, eles não são vistos pela mídia, né, a mídia não consegue filmar porque é algo muito ali privado, só o major e os policiais e os jovens andando, né. Durante o caminho, várias pessoas vão acompanhando, né, de suas casas, ou então elas vão para perto para próximo, né, da estrada para tentar ver os jovens, né? E tudo aquilo ali vai mexendo com a cabeça deles, né? A questão de não poder dormir, a questão de não poder parar para fazer uma necessidade fisiológica, etc, né? Então a gente vai vendo aí coisas assim absurdas, né? Fora as mortes, né, que vão acontecendo, que vão mexendo com o psicológico, né? É, dos jovens, né? Dos meninos, né, que fazem eles se questionar cada vez mais aí sobre a vida, sobre esse governo autoritário, né, sobre essa marcha que no final das contas não tem nada com nada, né. E é mais uma dica aqui do canal para vocês. Se vocês gostarem, curtam, compartilhem, sigam a gente nas redes sociais. Até a próxima.